Oi, turma. Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática aqui da Fundação Matias Maquirini. Na aula de hoje, abordaremos os elementos lineares dos triângulos. Como vimos na aula anterior, não é possível precisar a origem dos triângulos. Vários artigos já estudaram essa figura geométrica, as suas construções, características e propriedades. Um artigo específico é o que dá origem ao assunto da aula de hoje. É o matemático Giovanni Ceva quem empresta o seu nome às sevianas de um triângulo. Em seu trabalho, Ceva fazia as construções geométricas de forma sintética e não analítica, ou seja, sem a utilização de fórmulas matemáticas, mas usando apenas conceitos pré-estabelecidos e instrumentos matemáticos disponíveis. As sevianas são, por definição, um segmento de reta cujos extremos são um vértice do triângulo e um ponto da reta suporte do lado oposto. As sevianas mais conhecidas, que veremos na aula de hoje, são a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura. Vejamos agora alguns conceitos e situações em que podemos fazer uso das sevianas no nosso estudo sobre os triângulos. Turma, vejamos de novo o conceito de seviana. Segmento de reta cujos extremos são um vértice do triângulo e um ponto da reta suporte do lado oposto. Por exemplo, vamos considerar o triângulo com vértices A, B e C e a reta suporte R, pois ela contém o lado BC. A partir do vértice A, podemos construir várias sevianas. Todos esses segmentos satisfazem essa definição. Perceba, cada segmento tem nos seus extremos o vértice do triângulo e um dos pontos da reta suporte do lado oposto. Vamos agora ver algumas sevianas mais conhecidas. A primeira seviana que vamos estudar tem o nome de mediana. Sua definição é a seguinte: segmento de reta cujos extremos são um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto. Por exemplo, vejamos o triângulo ABC. A partir do vértice A, vamos traçar um segmento que vai do vértice A até o ponto médio do lado BC, que é o lado oposto ao vértice A. Vamos chamar o ponto médio de M. Temos então aqui uma mediana do triângulo ABC. A partir de cada vértice, podemos sempre traçar uma mediana. Mais à frente, veremos como trabalhar com o ponto de encontro das medianas de um triângulo, também chamado de baricentro. Turma, a próxima seviana que vamos ver é a bissetriz. Já falamos dela em outras aulas. Sua definição é a seguinte: segmento de reta que divide o ângulo na metade. Veja o exemplo. Se o segmento de reta AP dividir o ângulo A na metade, ou seja, aqui tiver o valor de A dividido por 2 e esse A também dividido por 2, dizemos que AP é a bissetriz do ângulo A nesse triângulo. A próxima seviana que vamos ver é a altura. Sua definição é a seguinte: segmento de reta que é perpendicular à reta suporte do lado oposto. Veja o exemplo. Temos aqui o triângulo ABC e a reta suporte R, que contém o lado BC. Se quisermos definir a altura desse triângulo em relação ao vértice A, devemos fazer um segmento a partir do vértice A, de forma que ele seja perpendicular à reta suporte do lado BC. Essa será a altura do triângulo. Nossa próxima seviana é a mediatriz. Sua definição é a seguinte: segmento perpendicular que passa pelo ponto médio do lado do triângulo. Veja o exemplo. Dado o triângulo ABC, vamos construir, utilizando régua e compasso, a mediatriz do lado AB. Para isso, com o auxílio de um compasso, faça 2 arcos de circunferência centrando em um dos vértices e, com a mesma abertura do compasso, centre no vértice A e faça outros
dois arcos de circunferência. A partir desses dois arcos de circunferência, temos duas interseções que vão servir de apoio para construir a mediatriz. Perceba que, como foi utilizado a mesma abertura do compasso para o arco centrado em A quanto o arco centrado em B, temos que a distância de A até esse primeiro ponto, P1, será igual à distância de A até esse ponto, P2, assim como a distância de B a P1 e de B até P2. Isso garantirá que o ângulo formado será de 90 graus e como essa reta, os pontos dela são equidistantes de A e B, este ponto aqui também terá a mesma distância em relação a B, o que garante que é o ponto médio do segmento AB. Essa é a mediatriz. Turma, vejamos agora os pontos notáveis do triângulo. O primeiro ponto notável que veremos será o baricentro. Sua definição é a seguinte: ponto de encontro das medianas de um triângulo. Veja o exemplo. Dado o triângulo ABC, a partir de cada vértice, podemos construir uma mediana. Vocês se lembram da definição? Mediana é um segmento que vai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, em relação a A, podemos construir, utilizando o ponto M como ponto médio do lado BC, ou seja, o ponto que divide o lado BC na metade, podemos construir a primeira mediana desse triângulo, AM. Em relação ao vértice B, também podemos construir uma outra mediana, utilizando o ponto médio de AC. Vamos chamá-lo de N. Dessa maneira, temos uma segunda mediana nesse triângulo, a mediana BN. Em relação a C, também podemos construir uma terceira mediana, CP. O ponto de encontro dessas três medianas é chamado de baricentro. Existe uma característica no baricentro. Ele sempre vai dividir qualquer mediana numa razão de 2 para 1. Isso quer dizer o seguinte: tomemos a mediana AM como exemplo. O baricentro, chamado comumente de G, vai dividir a mediana AM em dois segmentos, o segmento AG e o segmento GM. Essa característica do baricentro diz que AG é igual a 2 vezes GM, ou seja, o tamanho do segmento AG é o dobro do tamanho do segmento GM. Essa característica serve não só para a mediana AM, mas também para a mediana BN e CP. O próximo ponto notável do triângulo é o incentro. Sua definição é a seguinte: ponto de encontro das bissetrizes do triângulo. Veja o exemplo. Temos aqui o triângulo ABC. Construindo as bissetrizes a partir de A, ou seja, de forma que esse ângulo seja igual a esse. A bissetriz a partir de B. A bissetriz a partir de C. Temos nesse ponto de encontro o incentro. Uma característica do incentro é que ele coincide com o centro da circunferência inscrita, ou seja, a circunferência interna a esse triângulo. Vejamos agora o ortocentro, ponto de encontro das alturas relativas do triângulo. Veja o exemplo. Temos aqui o triângulo ABC. Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas preste atenção. Quantos lados temos num triângulo? Não são 3? Então, quantas bases nós teríamos?
3 bases também. A base não é necessariamente o lado que está embaixo. É uma questão de ponto de vista. Se você rotacionar o triângulo, o lado AC também pode servir de base, ou o lado BC também pode servir de base. Com esse pensamento, podemos então definir que um triângulo, além de 3 bases, também teria 3 alturas, ou alturas relativas. Tomando o vértice C, por exemplo, podemos construir a altura a partir desse vértice. Lembre-se da definição? A altura é um segmento que é perpendicular à reta suporte do lado oposto. Então, se eu construo aqui a reta R contendo o lado AB, ela passa a ser a reta suporte do lado AB. Dessa forma, podemos construir a altura que passa por C. Em relação ao vértice B, podemos fazer a mesma coisa. Considerando a reta suporte S como sendo a reta suporte do lado AC, vamos traçar um segmento perpendicular à reta S e que passa por B. Agora, em relação ao vértice A, façamos o seguinte. Considerando a reta T como sendo a reta suporte de AC, vamos traçar a reta perpendicular que passa por A e é perpendicular à reta T. Temos dessa maneira as 3 alturas relativas desse meu exemplo, do triângulo ABC. A altura 1, como sendo a altura a partir do vértice A. A altura 2, como sendo a partir do vértice B. E a altura 3, como sendo a altura a partir do vértice C. Fazendo o prolongamento dessas 3 alturas, temos o ponto de encontro delas, também chamado de ortocentro. O último ponto notável que veremos é o circuncentro. Sua definição é a seguinte: ponto de encontro das mediatrizes do triângulo. Veja o exemplo. Seja o triângulo ABC. Vamos construir agora as mediatrizes relativas a cada um de seus lados. Podemos construir a mediatriz A, que é a reta perpendicular a AB e que passa pelo seu ponto médio. Temos também a mediatriz B, que é o segmento perpendicular a BC e que passa pelo seu ponto médio. Por último, a mediatriz C, que é o segmento de reta perpendicular a AC e que passa pelo seu ponto médio. O ponto de encontro dessas 3 mediatrizes é chamado de circuncentro. Uma característica interessante do circuncentro é que ele coincide com o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Turma, na aula de hoje, falamos um pouco sobre as sevianas mais conhecidas de um triângulo. Estudamos a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura. Não se esqueçam de tirar as suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, falaremos sobre as classificações de um triângulo. Até lá!